Cruzamento de médias móveis, será essa a maior farsa da análise técnica ou funciona? Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre cruzamento de médias móveis e vou mostrar também uma ferramenta que pode facilitar a sua vida aqui que tem no TradingView, mas para operar a bolsa brasileira, mini índice, mini dólar, opere de preferência pelo Profit Chart Pro, que você consegue de graça o Profit Chart Pro pelo BTG Pactual, nosso parceiro. Então quando acabar essa aula, acessa o link aqui embaixo e abre a sua conta no BTG. Seguinte, pessoal, o cruzamento de médias móveis é interessante sim, já digo aqui de cara, não vou tentar te segurar até o final do vídeo para falar, pô, realmente funciona, mas assim, existem algumas nuances que eu quero mostrar nessa aula, inclusive o próprio Martin Pring, nesse livro aqui do meu lado, que é a Bíblia do Trader, ele diz que um verdadeiro sinal é quando o preço cruza a média móvel, não é quando uma média cruza a outra média. Então o sinal mais forte de todos é o preço, é sempre o preço que manda, mas de fato existem estratégias com média móvel. Eu vou mostrar aqui uma estratégia utilizando a média de 9 com a média de 21 períodos. Então se liga só, primeiro vamos ver no gráfico do Bitcoin diário, depois eu boto ali no mini índice, mini dólar, gráfico de 5 minutos, né, pessoal que gosta de day trade, mas de fato o cruzamento de médias móveis ele tende a funcionar mais em tempos maiores. Então se você colocar no gráfico de 1 minuto de uma altcoin, o negócio vai ter muito ruído, toda hora uma média vai cruzar com a outra média, então muito cuidado quando aplicar estratégia de cruzamento de média móvel em gráfico de 1 minuto, especialmente em gráfico de 1 minuto de ativos com baixa liquidez. Então, o que é um ativo com baixa liquidez? É simplesmente você coloca ali o gráfico, vai ser um gráfico horrível, cheio de sombra, você já consegue identificar que a liquidez nesse ativo é ruim. Então fica aí a dica, se você é esse trader que gosta de operar gráfico de 1 minuto, abre e fecha a operação ali em questões de minutos, provavelmente vai ser mais apropriado para você operar mini índice e mini dólar, que são os ativos mais líquidos aí para a gente fazer day trade na bolsa brasileira. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário do Bitcoin. Eu vou vir aqui, ó, indicadores, e a gente tem aqui, ó, MA Cross. Então olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, olha aqui em cima, é uma média de 9 e uma média de 21. MA, tá? Então, média aritmética. Então, MA, média aritmética, se fosse EMA, seria uma média exponencial. Mas olha que interessante essa ferramenta aqui do TradingView. Você tem aqui uma marcação. Ele automaticamente já coloca, tá? Não fui eu não. Então, ele coloca esse ponto azul mostrando onde as médias se cruzaram e onde foi gerado um sinal. Só que aqui a gente vai ter que entender que em várias situações o preço vai ter dado um sinal muito melhor. Por exemplo, aqui, ó, construiu um topo mais baixo que o topo anterior, violou o fundo. É um sinal muito melhor, muito mais forte, muito mais confirmado, antecipado, ó, foi antes do cruzamento das próprias médias, já deu um sinal antes. Mas vamos começar vendo quando que funciona. Então, o cruzamento de médias móveis, ele vai sempre utilizar ali uma média, por exemplo, de 9 e 21, ou tudo bem, pode usar ali uma de 50 e 200, que a gente tem ali Death Cross, Golden Cross, mas nunca você vai utilizar uma média de 9 com uma média de 12, que elas estão muito próximas. Então, fica aqui de referência para você, 9 e 21. Não é obrigatório ser essa. Você pode botar a de 6 com a de 17, com a de 18. Mas assim, não coloque muito próximo às médias que não vai funcionar. Então é o seguinte, qual é o espírito do negócio aqui? Simplesmente, quando aparece essa cruz aqui, ó, que é quando a média rápida cruza para baixo da média devagar. Então aqui no caso, a média de 9 é a média laranja e a média de 21, que é a nossa média lenta, é essa média verde. Mas ao invés de ficar falando em valores, né, no período da média, que eu já disse que você pode escolher outro período, você pode fazer uma calibragem, você pode olhar para trás no gráfico, ó, como é que a gente escolhe a média? Vai olhando para trás e vai vendo, teria me ferrado aqui? Eu teria ganhado dinheiro ou teria perdido se eu uso os cruzamentos de média? E aí você vai afinar a média, você vai falar, pô, então não vou com a média de 9 e 21, eu vou com a média de 8 e 20. Então você pode fazer esse ajuste fino no olho mesmo, não precisa de esses programas de backtest. Isso daí no olho, a gente que é trader manual, um trader visual também, a gente gosta de fazer no olho mesmo. Então você olha para trás e vai ver se funcionou esse cruzamento. Então é o seguinte, aqui, vamos começar aqui e a gente vai voltando para trás, porque no gráfico diário tende a funcionar muito bem, tá? Cruzamento de média móvel, gráfico diário, um ativo com boa liquidez, por exemplo, o Bitcoin, tende a funcionar muito bem. Então, olha só que interessante. Seguinte, pessoal, a gente vê aqui claramente um cruzamento de média, mesmo que não tivesse essa cruzinha para ajudar a gente, né? Que antigamente nem tinha essa função aqui no TradingView, mas agora tem. Mas mesmo sem essa cruz, a gente vê, cara, as médias móveis, elas vão pegar o fechamento de cada
cada candle. Então, qual é o grande problema do cruzamento de média móvel? Olha só, deixa eu até afastar aqui, afastar do volume. O grande problema é que esse cruzamento, quando o candle fechou, esse candle aqui, ó, a gente já tá muito lá embaixo o preço. Então, olha só, como price action, geralmente, em várias situações, vai te dar um sinal melhor. Nesse aqui, o cruzamento de média móvel foi melhor que o price action, em certo sentido. Quem entrou aqui nesse rompimento foi até melhor o price action. Mas quem não pegou essa entrada aqui, o cruzamento de média móvel salvou o cara para ele conseguir pegar esse finalzinho da tendência, que já são aqui, pô, já é uma valorizaçãozinha aqui, tá? É porque é gráfico diário, parece pouca coisa esse deslocamento, mas a gente saiu dos 63 mil dólares pro 69 mil dólares. Então é coisa pra caramba, tá? Então é o seguinte, primeiro vamos ver esse aqui, ó, que foi melhor o price action. Por quê? Porque o preço estava se mantendo acima das médias, começou a ir abaixo da média rápida, mas não foi abaixo da média devagar ainda, até esse momento aqui, ó. Desde esse momento todo, o preço estava se sustentando acima das médias, o que indica que a tendência é de alta. O que acontece? A gente arma aqui um micro pivô, que é simplesmente a gente tem aqui esse topo, uma sequência de candles, e essa sombra, ó, chegou até lá embaixo. E aqui que foi o pullback. Então, essa é a pernada de tendência, essa é a pernada corretiva e aqui continuou a nossa tendência. Por que que o price action nessa situação deu um sinal melhor do que o cruzamento de médias? E porque nesse momento aqui, ó, o price action foi pior a entrada, foi melhor o cara que entrou com um cruzamento de média móvel. Então vamos entender. Aqui, simplesmente, quando a gente arma, ó, vou até esconder, ainda não tinha acontecido isso, ó. Ainda não tinha acontecido. Então, quando a gente arma essa condição, a gente fala, cara, agora o preço foi abaixo de ambas as médias. Foi abaixo de ambas as médias. E aí, o que que acontece? A mínima é violada. A mínima desse candle do pullback. Então, o que que a gente tá enxergando aqui, ó? Puxou, corrigiu. Tendência de baixa. Então, isso daqui é o início de uma tendência de baixa, ó. Puxou, corrigiu. Foi um pullback de um único candle e rompeu, beleza? Então, a perda da mínima desse candle é um sinal de venda, com stop na máxima aqui desse candle. Então, o cara entrou vendido aqui por price action. O cara que esperou o cruzamento de média móvel, olha só, ele só foi aparecer com o preço lá embaixo. Ao invés de você entrar vendido na perda dessa mínima, nos 62 mil dólares e tanto, você foi só entrar vendido, ó, quando teve esse cruzamento de média móvel, então quando fechou esse candle aqui. Então, você foi entrar muito mais abaixo, ó, mais de 2 mil dólares abaixo a sua entrada na venda. Então, foi pior nessa situação. Vou apagar tudo aqui para facilitar. Agora olha essa situação, que bacana. Como ajudou bastante o cara que perdeu a entrada aqui no início da tendência, como ajudou ele a entrar na tendência utilizando estratégia de cruzamento de médias móveis. Então olha só que bacana, pessoal. A gente aqui puxou, corrigiu, beleza. O cara do price action tá esperando uma entrada aqui no rompimento desse topo. Para não falar de alinhamento de tempo gráfico, que é óbvio, você consegue entrar aqui dentro, ó, lá no gráfico de 1 hora e conseguir uma entrada antecipada. Mas para simplificar aqui, olhando só para esse tempo gráfico, o cara vai entrar, o cara que opera a tendência, puxou, corrigiu e ele quer entrar, teria sido uma entrada só nesse candle aqui. Ou seja, o preço já a 66 mil dólares. Enquanto que o cara que entrou com cruzamento de média móvel entrou comprado. Por quê? Porque a média, quando a média rápida cruza para cima da média devagar, e o preço está acima de ambas as médias, óbvio, a gente tem um sinal de compra. A gente estava vendo aqui, ó, o contrário. Quando a média rápida cruza para baixo da média devagar e o preço abaixo de ambas as médias, o sinal é de venda, para você entrar vendido. Então, olha só, aqui, nessa situação, simplesmente você conseguiu, no meio do pullback aqui, quando fechou esse candle, pintou esse camarada aqui, que é o que te sinaliza que houve aqui um cruzamento de média móvel rápida para cima da média móvel devagar. Então aqui você conseguiu um sinal de entrada na compra muito melhor do que o cara do price action. É óbvio, se você olhar para trás aqui, o cara do price action, ó, puxou, corrigiu, rompeu. Condição de pivô, fundo mais alto que fundo anterior, esse topo rompido, preço indo acima da média móvel. Teria dado um sinal de entrada bem aqui, ó. A máxima desse candle, deixa eu apagar tudo, ó, para ficar fácil a visualização. Olha que bacana essa entrada, quando violou aqui, ó, essa região aqui de topo. Então, puxou, corrigiu, rompeu. Entrada na compra aqui foi muito
mais cedo do que essa entrada. Mas não é sempre que a gente vai estar aqui na frente do computador, às vezes vai acontecer sem a gente o sinal, e aí o cruzamento de média móvel vai salvar a gente pra gente conseguir entrar nessa operação. Como prometido, deixa eu ver aqui no gráfico do mini índice, que não dá pra operar aqui pelo TradingView, tá? TradingView é só pra estudo, pra eu dar aula, mas você opera pelo Profit Chart Pro, pelo BTG Pactual, link na descrição. Então, pessoal, tô aqui no gráfico do mini índice, 5 minutos, e a gente vê aqui nosso primeiro cruzamento de média móvel. Um negócio muito bacana do cruzamento de média móvel é que ela vai te dar um sinal quando o sinal for bem sucedido, né? Porque às vezes vai dar stop, não tem jeito. Nada é 100% de acerto na análise técnica. Mas quando dá certo, cara, você entrou no início da tendência. Então aqui no Price Action tem vários sinais aqui para entrar, ó. Pullback na média, tem até vídeo recente no canal, pullback na média. Tem vários sinais, rompimento de topo anterior, pullback na média. Tem várias entradas aqui. Até o Joe de Nápoles, se você for botar a média móvel de 3, provavelmente vai ter dado uma entrada aqui nessa região ou nessa. Setup 9.1 tem várias entradas ali no Price Action. Mas olha que bacana a entrada de cruzamento de média móvel. Foi no início da tendência. E desde então, ó, o mini índice, 135 mil pontos, 135.435, já tá lá na casa do chapéu, 136.400. Então aqui você já pega 1.000 pontos de variação aqui. Então 1.000 pontos já dá pro cara fazer uma grana. Se ele estiver operando ali 5 contratos, cara, isso daí tu faz uma grana. Tu já pagou tua conta de luz, já pagou tua conta de água, pagou talvez até teu aluguel. Tu paga com uma operação dessa aqui, ó. Com 5 contratos, 1.000 pontos. Beleza, mas então, qual é o lance aqui? O lance é que nessa situação, o cruzamento de média móvel foi melhor do que Price Action. Olha que doideira. Por quê? Porque, cara, Price Action aqui, beleza, teve aqui, um martelo, isso daqui, cara, beleza. Dá pra enxergar o martelo aqui, não é absurdo dizer que isso é um martelo, porque o mercado tava derretendo, deixou um candle de corpo pequeno e a sombra é pelo menos 3 vezes maior do que o tamanho do corpo. É isso que configura o padrão martelo. E ele, de fato, sinalizou uma reversão aqui. Mas o que aconteceu? Isso daqui foi o dia anterior. Então, o mercado já teria aberto no dia seguinte com um gap de alta muito acima da entrada, que seria a entrada do martelo. Então, o que fez você conseguir entrar nesse mercado? Foi o cruzamento de média móvel. E o cara do Price Action, ele viu toda essa alta aqui, estava esticado da média, não dá para comprar, porque tá esticado da média, não tem um fundo anterior, o último fundo, ó, lá embaixo, muito grande o stop. Então, o cara não consegue entrar, o cara do Price Action, só o cara que usou a estratégia de cruzamento de média móvel conseguiu entrar aqui. O problema é, entrou aqui, cadê teu stop? Então, muita gente que entrasse aqui comprado nesse cruzamento de média rápida para cima da média devagar, a pessoa ia botar o stop aqui, ó, na mínima do dia. Então, vamos ver se foi violada. Vou botar aqui o mouse em cima. Então vamos ver se foi violado. Vou botar o mouse em cima aqui para ver a mínima desse candle, 135.355. E a mínima desse candle, 135.355. Então, gente, olha só, foi exatamente na mesma altura. Aqui, ó, foi exatamente na mesma altura. Eu achei até que tinha passado um pouquinho, ó. Quando eu olhei assim no olho, achei que tinha passado, teria dado stop, mas não deu stop. Então, você entrou nesse cruzamento de média móvel, cara, você tem que procurar um stop técnico. Então, geralmente o stop técnico vai ser no fundo anterior. Como aqui o mercado tinha acabado de abrir, a gente tá falando aqui literalmente o primeiro candle do dia de negociação e a mínima do dia anterior, ó, ela é muito cara. Olha como é cara essa mínima. Se tu compra no cruzamento de média móvel, a mínima do candle do dia anterior, ó, simplesmente 660. Simplesmente, ó, 660 pontos. Então, é impossível, tá? Um stop desse aqui tão caro. Então, você ia colocar, se você entra comprado aqui, o stop mais técnico, ó, nesse momento aqui, nada tinha acontecido. Você viu, cruzou, vou comprar, tendência de alta no mini índice hoje. Você comprou, beleza, seu stop na mínima aqui, ó. O negócio chegou exatamente ali. Então, você vê, não é pra botar na mínima, é pra botar um tique abaixo, ou 2 tiques abaixo, tá? Um tique abaixo da mínima, não teria estopado. Você teria tido caganeira? Teria. Foi lá pertinho, ó. Então, se tu tá alavancado, tu ia ter caganeira. Mas o negócio não violou. Não violou, tá? Então, o cara do Price Action, ele ia ter que caçar outra entrada. Olha só, esse movimento aqui, puxou, corrigiu. Cara,
falando francamente, eu só teria conseguido entrar aqui. Por quê? Isso daqui é gráfico de 5 minutos, tá? Então, eu ia entrar no gráfico de 1 minuto e eu ia pegar uma entradinha por aqui nessa região. Ou então, no rompimento desse topo mesmo, olhando só pro gráfico de 5 minutos com stop nesse fundo. Eu só teria conseguido entrar ali. Olha isso. Teria dado certo? Teria dado certo. Teria dado uma grana. Só que o cara que entrou no cruzamento de média móvel, apesar de ter tido caganeira, porque chegou perto do stop dele, ele pelo menos conseguiu uma entrada melhor do que a minha. Então, vamos parar com isso de fla-flu, sabe? Que, cruzamento de média móvel não funciona. Cara, eu comecei o vídeo falando que, de fato, Martin Pring escreve na Bíblia da análise técnica que o verdadeiro sinal de compra e venda é quando o preço cruza a média móvel. Não é quando uma média móvel cruza outra média móvel. Mas, de fato, quando a gente faz backtest aqui nos ativos, a gente vê que funciona, cruzamento de média móvel. Mas quando o mercado fica lateral, especialmente tempos gráficos pequenos, como 1 minuto, 5 minutos, você vai tomar muito stop, tá? Porque vai ficar cruzando e descruzando as médias. Agora, mercado em tendência, mercados que tendem a fazer movimentos direcionais, por exemplo, mini dólar, a gente está olhando aqui o mini índice, mas mini dólar muito direcional na maior parte do tempo, vai funcionar, cara, setup de cruzamento de média móvel. Então, você vê que em várias situações aqui, a gente viu que o cruzamento de média móvel ajudou, por exemplo, olha aqui, simplesmente, cara, eu ia esperar, ó, se eu não uso o cruzamento de média móvel, eu só ia entrar vendido aqui, ó, que foi quando violou esse fundo. Então, ó, puxou, corrigiu, eu ia marcar esse fundo e eu ia entrar vendido aqui. E aí você, que é esperto, mais esperto que eu, você ia falar, tá maluco, eu vou entrar vendido, ó, quando cruzar a média rápida para baixo da média devagar. Então você ia conseguir entrar vendido aqui num preço muito melhor, bem no pullback, ó. Você ia conseguir entrar vendido muito melhor do que o cara que esperou violar o fundo para fazer uma entrada clássica de price action. Mas eu quero saber sua opinião nos comentários, funciona ou não funciona? Você usa cruzamento de médias móveis? E eu quero te convidar também a abrir uma conta no BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Então faz isso agora, clica no link aqui embaixo e tamo junto, sucesso, aquele abraço!